Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos, a mais um banquete que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Que nós saímos daqui, de fato, alimentados por Ele. Nós vamos estudar hoje uma passagem bastante conhecida das Escrituras, mas demasiadamente importante. Vamos abrir os nossos livros no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 aí. Amém? Leiamos então. Diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Eu gostaria de pedir um diácono aí, por favor, que trouxesse uma toalha de papel para mim. Deu um probleminha no nariz aqui. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera, e ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Perdão de novo aí pelo nariz, não estava no script, não. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos, ó Deus, a tua iluminação nessa manhã, meu Pai, para que um texto tão conhecido por nós, ó Deus, muitas vezes difundido dentro das igrejas, que o Senhor fale conosco, ó Deus, mais uma vez, através desse texto, que o Senhor, meu Deus, nos transforme um pouco mais através desse texto e nos ajude, ó Deus, a enxergar, ó Pai amado, de fato, o valor de uma vida para o Senhor. Nos ajuda, Deus, que saiamos daqui hoje, mais uma vez, enriquecidos, ó Deus, com a Tua palavra. E a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu sempre que falo desse texto com alguém, sempre que eu falava desse texto com alguém, eu sempre usei esse texto nesse sentido.
para mostrar para as pessoas o quanto vale uma vida. Uma vida quanto vale para Jesus e uma vida quanto vale para Satanás. E isso fica claro nesse texto. E é a respeito disso que nós vamos estudar hoje, o valor de uma vida. Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? De fato, o texto narra a maior batalha que existe nas nossas vidas. Essa é a guerra que é travada todos os dias em função da minha e da sua alma. Essa guerra, ela é todos os dias travada no mundo espiritual, ainda que eu e você não vejamos. Cristo e o maligno. Satanás deseja a sua alma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Não é assim que a Bíblia diz? E esse texto a gente vai dar uma olhada para ver aqui quanto vale uma vida para Jesus. Jesus já nos mostra o valor que tem uma vida para ele quando Deus, resolve se esvaziar. Deixou sua glória, abandonou os céus, o lugar alto onde vivia. Ele não precisava de nada. Tinha tudo na Trindade, ele, Deus Pai e o Espírito Santo. Mas ele resolveu se esvaziar, deixou de lado a sua glória, deixou de lado todo o seu poder e resolveu se encarnar para salvar muitas almas, muitas almas. E a gente vê, mais uma vez, uma prova desse amor, do valor de uma vida para Cristo, porque ele enfrentou uma tempestade justamente para chegar até a cidade de Gadara. Se você ler o capítulo anterior, né, Jesus estava atravessando o mar da Galileia ali, teve aquela tempestade, aquele problema todo, para conseguir chegar nessa cidade e ter com esse homem. Porque a razão de Cristo ter ido ali foi só essa. Ele foi, o rapaz o encontrou, ele curou e foi expulso da cidade e foi embora. E foi embora. Essa foi a razão de Jesus ter ido ali, para salvar a vida daquele homem. Mas a gente vai ver aqui o valor de uma vida para Satanás. O texto fala que o demônio, quando Jesus pergunta para ele, e é a única vez que isso acontece na Bíblia, que Jesus pergunta qual o seu nome, ele diz legião, porque somos muitos. Uma legião é um grupo de soldados romanos com aproximadamente 6.000 homens. E quando naquele tempo se via uma legião de soldado romano, todo mundo tremia. Quando passava por uma cidade uma legião de soldados romanos, os inimigos tremiam. E o povo também baixava a cabeça, porque era o exército muito com poder destruidor fenomenal. Os caras sabiam matar, sabiam fazer bem aquilo que era treinado para fazer. E 6.000 soldados romanos bem treinados podia enfrentar muita gente. Os caras eram bons no trem. Mas a gente vê que esse demônio se intitula legião, porque eram muitos demônios que estavam ali na vida desse homem. Então a gente vê já o esforço de Satanás para poder tomar a vida daquele homem. A Bíblia diz que o Satanás veio para roubar, matar e destruir. E a gente vê acontecer essas três coisas na vida desse homem. As três não, né? Porque Jesus impede a última. As duas últimas são impedidas com o encontro com Jesus. A primeira é que Satanás roubou tudo que aquele homem tinha. Roubou a paz, roubou a família, porque ele estava largado, jogado nos sepulcros, tomou a saúde daquele homem, a vergonha, o pudor que aquele homem tinha, porque ele andava nu, e a gente sabe que no contexto judeu isso era ainda muito mais sério. Então tirou tudo que aquele homem tinha, roubou tudo que aquele homem tinha. A segunda etapa, que o próprio Cristo diz, né, que Satanás veio para roubar, matar. E era o que aqueles demônios tentavam. Aquele cara tentou tirar a vida dele. Ele pegava, como a gente leu o texto aqui, na sepultura, ele pegava pedra e batia nele mesmo. Acabava com ele mesmo. E quantas pessoas a gente não conhece que acaba tirando a própria vida, como esse homem tentou? Talvez por uma possessão. Porque esse homem tentou. Então, Satanás tinha roubado, estava tentando matá-lo, para finalmente destruí-lo. Né? Por que Jesus fala roubar, matar e destruir? Porque a morte não é o final. A morte não é o fim nem para mim, nem para você.
Ele veio para roubar, para matar e destruir. Aí sim, o trabalho dele está completo, quando ele consegue evitar que mais uma alma ganhe o céu. Esse é o trabalho de Satanás, é para isso que ele veio, para roubar, para matar e destruir. Mas graças a Jesus, o encontro com esse homem mudou a vida dele. E a gente vai ver aqui, então, em tempos que a gente tem vivido, de tanto, eu não sei nem se pode chamar liberdade, mas de uma certa grau de libertinagem, em tempos onde a gente vê pessoas, né, adorando livremente Satanás, igrejas satânicas sendo fundadas, pessoas adorando, né, a Satanás abertamente, assim, tranquilo, e pessoas, inclusive, dentro de igrejas, concordando, não com talvez a adoração, mas com a liberdade da pessoa poder adorar Satanás. Porque é bonito, é politicamente correto, né? Todo mundo tem direito de fazer o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. E aí a gente tem visto cada vez mais relevância, cada vez menos relevância a igreja tem tido. E a gente vai ver aqui, né, como é que é dispar, né, vamos dizer assim, não tem como as pessoas buscarem por isso, quererem isso para a vida delas. E fazem isso com uma abertura muito grande. O que Satanás faz pelas pessoas? A gente pode ver aqui no texto alguns exemplos do que ele domina. A primeira coisa é que ele domina as pessoas. E a gente, nós crentes, perdão da palavra aí, presbiteriano, a gente sabe, a gente não dá muito atenção para Satanás, e é correto, é claro, tem muitas igrejas aí que o cara tropeçou, bateu o dedinho na quina de um guarda-roupa, é o inimigo. O cara pegou uma gripe, é o inimigo. Aconteceu, o cara bateu o carro, é o inimigo. Tudo é o inimigo, mas, por outro lado, a gente esquece que o inimigo existe. E no nosso meio, inclusive, até chega a fazer chacota quando é falado a respeito de possessão demoníaca. Gustavo não está aqui presente, mas ele pode contar uma história que nós estivemos numa visita, não vou citar nomes para não constranger ninguém, na casa de uma pessoa em que uma jovem era viciada, trabalhava com prostituição, e nós fomos na casa da avó dessa pessoa e oramos ali, e o Gustavo saiu assustado, porque, segundo ele percebeu muita coisa estranha dentro daquela casa. E para quem duvida, pode olhar a história dessa moça hoje, graças a Deus, mudou de vida. Não se prostitui mais, não usa drogas mais, se casou, tem um filho e está vivendo uma vida correta. Existe, irmãos. Está perto. E a gente não pode duvidar dessas coisas, não. Casos que aconteceu na célula, quase que a célula acabou uma vez na casa de uma pessoa, por causa de pessoas que se manifestaram ali. Sobrinha da Roseli, nós tivemos lá também no momento difícil, até a Rosângela também, que era da igreja, foi conosco, e a gente viu isso de perto, por mais de uma vez. Por mais de uma vez. Isso é real. Você acreditando ou não, você gostando que se fale disso na igreja ou não, é real. Existe e está aí. Talvez não como nesse moço aqui mais, mas a Satanás ainda continua agindo, continua trabalhando. Né? Então, é real. Está aí. E ele continua? Não. E ele continua agindo. E o grande desejo dele, a grande obra, talvez a grande sacada dele, é fazer a gente acreditar que ele não existe. É simples assim. Né? Como tem o outro lado, que tudo é o inimigo, eu falo que o nosso lado tende a ser perigoso, porque a gente... mas tudo é carne, carne, carne. Mas você também tem culpa. É claro que todo homem tem responsabilidade naquilo que faz. Mas ele está aí, e ele está agindo. Possui. A primeira coisa que ele faz, ele possui, domina as pessoas. Né? E tem uma passagem que Jesus fala, que eu acho interessante demais, eu sempre falo isso com as pessoas, Mateus, eu acho que é capítulo 7, eu não vou lembrar o versículo, que Jesus fala que quando o espírito imundo que estava dentro da gente sai, e a casa é limpa, ornamentada,
e a gente afasta da presença de Deus, quando esse espírito volta, ele traz consigo mais 7. O que me assusta nesse texto é o fato de todos nós, um dia, termos tido pelo menos um espírito maligno que nos guiava. Paulo fala que aqueles que estão fora da igreja são guiados pelo espírito desse mundo. Aqueles que estão na carne, aqueles que estão fora da igreja, né? Então esse homem já não estava mais no controle dele mesmo, porque ele estava possesso. Outra prova que acontece de uma possessão demoníaca, as pessoas costumam ter uma força sobrenatural. As pessoas banalizou-se muito essa história, essa conversa, mas a pessoa tem uma força que não vem dela. Aqui no texto fala que ele rompia as cadeias, rompia os grilhões, né, que o prendiam, por causa dos espíritos, os acessos de raiva que tem, o ódio que a pessoa sente por si mesma e pelos outros. No texto de Mateus, quando fala desse gadareno, ele fala de duas pessoas. E fala que eles impediam até as pessoas de passar pelas estradas que estavam perto ali. Então, perde o amor próprio, a pessoa não se ama mais, não se cuida mais, não quer o seu próprio bem mais, porque já não faz mais sentido, aquilo está dominando a vida dela, e muitas vezes o que ele quer é acabar com a própria vida, para ficar livre daquilo. Achou aí, Paulo, o texto? Não. Então, a gente vê alguns sinais de que esse homem estava, de fato, possesso. Uma outra prova que ele estava possesso é que Jesus ainda não tinha chegado perto dele. Quem o levou até Cristo foram os próprios demônios. E isso é interessantíssimo, é isso que eu ia falar. Aí a gente lembra de novo Paulo escrevendo, né? Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é o Senhor dos demônios, Ele é rei sobre principados e potestades, ninguém está acima do poder de Cristo. E a gente vê os demônios, quando percebem a presença dEle, vão até Ele e se ajoelham diante dEle, porque sabem quem Ele é. Enquanto homens pequenos, nós, quando diante dEle, muitas vezes, levantamos a cabeça, brigamos, achamos que a gente pode muita coisa, os próprios demônios, aquele que tem poder para possuir a vida de alguém, para fazer o estrago que esses demônios fizeram, chega diante de Jesus e o adora. Porque sabem quem Ele é. Sabem quem é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente, altivez, arrogante, coração cheio de si, né? Nem sequer quer ouvir a palavra de Deus. E uma vez conversando com alguém falou que o inferno era uma punição severa demais para o ser humano. Né? Porque, mas o diabo não vai para o inferno? Mas o diabo levantou contra Deus, e foi guerrear contra Deus, e foi, né, batalhar contra Deus. Mas não é isso que a gente faz? Não é isso que o homem tem feito cada vez mais? Lutado contra Deus, batalhado contra Deus, fugido desse Deus, querendo ser o seu próprio Deus? Deus é justo, se o pecado é o mesmo, a punição é a mesma. Por isso o inferno existe e para lá muitos irão. Segunda coisa que Satanás faz na vida das pessoas, ele arrasta as pessoas para toda sorte de impurezas. Olha só, o cara já vivia numa terra dos gadarenos ali, era uma terra idólatra. O povo, uma prova que a gente tem também aqui de nenhum zelo por Deus, né? A ideia deles criarem porcos. Porco naquele tempo era um animal maldito. Né? Não tinha muito valor, era visto como maldição, era visto como algo muito impuro. E já não bastasse isso, o cara está numa terra idólatra, num lugar ali onde até porcos eles criavam, que mostra que era uma turma bem afastada de Deus mesmo. O que Satanás pega e faz com esse homem ainda é colocar ele no lugar ainda mais baixo. Coloca ele no meio dos mortos, no cemitério. E cemitério aqui não é igual nós conhecemos hoje, não. Todo mundo enterradinho ali debaixo, outros guardados. Né? Tinha muitas grutas que eram usadas como túmulo, que era tampado ali precariamente. Imagina o mau cheiro.
daquele lugar. Corpos em estado de decomposição. O lugar era assim que aquele cara estava. Não era um lugar bonito, não. Não era um lugar bom. Satanás pega esse homem e lança ele ali. Coloca ele ali no lugar talvez mais baixo que ele pudesse estar. Então, quando as pessoas estão aí buscando adorar demônios, né? Ou o chefão deles aí, devia prestar um pouco atenção nisso. Olhar para isso e ver o que ele faz na vida das pessoas. Torna as pessoas violentas. Olha só o mundo que a gente vive. Olha aí, pessoas, né, se matando, pessoas recebendo dinheiro para matar uma a outra, pessoas, né, que já não dão valor para a sua vida, envolvidos com drogas e vão até o final, e não conseguem muitas vezes se libertar. Por que casa de recuperação, essas casas que tratam dessas pessoas, a maioria é tocada por igrejas, por pastores, porque tem o lado espiritual da coisa. Não é simplesmente um vício, não é simplesmente o corpo que quer, tem algo espiritual por trás disso. E a igreja é um papel importante, fundamental, para que essa pessoa se recupere. Então, fica ali 9 meses e tal, e quando sai, não conseguem né, ficar firme numa igreja, estar junto das outras pessoas, estar perto dos irmãos, acaba caindo de novo. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria, tenho experiência na minha casa. Meu irmão está lá de novo, uma casa de recuperação. Tem algo a mais, não é simplesmente o vício da pessoa. Olha o que o diabo faz. Aqui a gente está vendo o gadareno se matava, se batia. Olha, vai na Cracolândia, você vai ver o que esse povo está fazendo. Recentemente, uma moça foi atropelada na rua aqui, que estava atravessando, louca lá, tentou ser atropelada algumas vezes, né, amor? Uma vez quase que por nós. Entrava na frente dos carros, porque a pessoa está possessa, ela quer acabar com a vida dela, não tem muita esperança. Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? E nós, igreja, muitas vezes duvidamos do poder de Cristo, não é do nosso poder. É do poder de Jesus que a gente duvida quando a gente deixa de ir atrás de uma pessoa dessa. Porque Jesus não mudou. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à trona, está à direita de Deus, mas ele ainda é Jesus Cristo. Ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda transforma. Transformou a minha vida, me resgatou. Olha só, desde o ventre. E a gente vê, está aí, gente, é real, está no nosso meio. Só que a dúvida, muitas vezes, nos impede de perceber, de ver essas coisas, e a gente não acredita nessas coisas, porque talvez nunca viu, nunca viveu. Eu já passei por isso algumas vezes, como eu já contei alguns casos aqui, e é real. É real. Já vi gente dentro de centro espírita incorporar lá Zé Pilintra e mais não sei quem. Já vi. Minha irmã, quando mais nova, a Adriana, hoje, graças a Deus, também convertida, a sogra dela era dona de um terreiro lá, e falaram que ela tinha dom lá, de não sei das quantas lá, que tinha que... Até o nome que eles dão para tudo. Isso, tinha que desenvolver os dons e não sei o quê. E a gente via isso assim, de perto. Porque existe, e o diabo não brinca de ser diabo, ele não veio para brincar com ninguém. O que ele quer é a sua alma, tem um valor imenso a alma de um ser humano, e a gente não consegue parar e perceber. Pensa, cara, Jesus veio, Jesus era Deus, ele estava lá, e veio um mundo, se fez carne, criança, foi perseguido desde o ventre. O cara se sujeitou às leis que ele mesmo criou, às criaturas que ele mesmo criou. Veio entre nós, andou entre nós, caminhou entre nós, falou de Deus, mostrou o reino de Deus através de palavras, de obras. E a gente ainda consegue rejeitá-lo. A gente ainda corre dele, ainda foge dele, ainda não aceita ele, ainda duvidamos do que ele pode fazer. Os discípulos também duvidaram, andaram com ele 3 anos, né? E é engraçado que quando Pedro vai negar Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, quando você se converter, você vai levar muita gente. Porque 3 anos ainda, Pedro andando com Jesus e ele não era convertido. E tem hora que eu pergunto, será que eu sou convertido? Tem 9 anos já que eu estou na igreja, tem hora que eu ainda me pergunto, será que eu sou convertido? A gente vê a questão de Israel, né, Rubens, como você citou aqui, eu estava vendo, ouvindo aí, pesquisando na internet um pouco
a respeito, cara, a gente percebe que aquilo ali é a mão de Deus sobre aquele povo. Porque o povo de Israel já abandonou o Senhor há muito tempo. O Messias veio e eles o negaram. Você sabia que o aborto é legalizado em Israel desde 1970? Você sabia que em 2019 flexibilizaram ainda mais as leis a respeito de aborto dentro de Israel? A comunidade LGBT é onde tem um dos melhores tratamentos do mundo, é dentro de Israel. Um povo afastado de Deus, um povo vivendo contra as leis de Deus, e Deus, mais uma vez, levanta juízo contra aquela nação. É claro, nós temos que orar, devemos orar, não devemos concordar de forma nenhuma com violência, de forma nenhuma. O nosso dever é clamar, pedir a Deus que intervenha, que ponha a mão ali. Mas o que a gente está vendo é, de fato, a ação de Deus sobre um povo que, mais uma vez, está se afastando dele. E aí a gente precisa olhar para nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, e ver se nós também não estamos nos afastando de Deus. As ideias que nós temos defendido, as ideologias com as quais nós temos concordado. O presidente que está no poder hoje causou discussão dentro de igreja presbiteriana. E olha as ideologias que esse cara tem, que essa turma tem. O que a esquerda tem, gente? E gente discutindo, pessoas crentes, a vida inteira cresceu na igreja, aprendeu a palavra de Deus e... Poxa vida! Será que nós não estamos também nos afastando de Deus? É claro que sim. É lógico que sim. E como eu já disse aqui, a humanidade ela é cíclica na questão do pecado. Ela vai se levantando. São as trombetas, né? As trombetas. E o próprio Hernandes, falando a respeito da vinda de Cristo, ele fala que cada trombeta é um chamado ao arrependimento. Acho que nesse texto mesmo falando, cada trombeta é um chamado ao arrependimento. E o homem não tem se arrependido. Deus tem chamado. Né? E o homem não tem se arrependido. Eu não concordo muito, né, com algumas igrejas que ficam sempre olhando para Israel, mas tem uma realidade ali. Porque as profecias, muitas delas foram dadas para aquele povo ali. Então tem muita coisa que vai acontecer ali mesmo e que estão acontecendo e vão acontecer mais ainda, porque é aquele povo, Deus falou, olha, rejeitou o Senhor, vai acontecer assim, assim, assado, e tem coisas que estão descritas na Bíblia ali que a gente não conhece muito bem a linguagem, mas que a gente está vendo acontecer aí. E, de fato, Jesus está voltando, graças a Deus, que está ficando mais perto a volta dele. Mas a coisa vai piorar mais um tiquinho. Quanto mais próximo ele estiver, mais difícil vai ficar. São as dores de parto, né? Que bom que ele está fazendo esse questionamento, é sinal que ele está ouvindo a trombeta tocar. Né? E assim, acho que aqueles que são de Deus, ele ainda há de chamá-los. Né? Outra coisa que o diabo faz, né, pela vida das pessoas é tormento. Tormento. O cara não dormia. O texto relata aqui que ele andava de dia e de noite nos sepulcros, passando aquela dificuldade toda, aquele problema todo. E o que a sociedade pode fazer pelas pessoas? No caso desse moço aqui, a gente vê que o que a sociedade fez não é muito diferente do que acontece conosco hoje. Talvez também, não estou aqui criticando, porque muitas vezes chega um ponto que a gente não tem conta mais, não dá, no caso deles, eles não tinham mais o que fazer. Talvez a família tentou cuidar desse homem, tentou amar esse homem, tentou cuidar desse homem, talvez a própria sociedade ali. E aí o texto até prova isso, né, que tentaram amarrar ele, prender ele, mas ele não conseguiu, aí o que fez foi afastá-lo, colocar longe do convívio das pessoas. E muitas vezes vai chegar, tem casos que chegam no limite que não tem como. A gente acaba afastando as pessoas, a sociedade acaba afastando as pessoas porque não tem mais o que fazer. E, de fato, vai chegar um momento que eu e você não tem poder para nada. Para nada. Nada podemos fazer. Mas nós somos crentes. Nós temos o Espírito Santo, nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele pode mudar qualquer quadro. Essa é a nossa diferença para o resto do mundo. E a gente precisa agir com essa verdade. Não é só crer, não é só andar pela rua sabendo dessas coisas, mas é praticar essas coisas.
É saber que quando tudo falha, ou bem antes disso, né, como o pastor disse aqui uma vez, certa vez uma pessoa virou para ele e falou assim, agora só nos resta orar, como se a oração fosse o último recurso, e deveria de fato ser o primeiro. Não é verdade? A sociedade, então, exclui aquele homem, tentou prendê-lo com cadeias, com correntes, com o que tinha na mão de recursos, a sociedade tentou aplicar na vida daquele homem, mas não conseguiu, porque o poder de transformação quem tem é Deus, o poder de libertação quem tem é Deus, o poder de cura quem tem é Deus, o poder sobre os principados e potestades quem tem é Deus. Não adianta, uma vez, ouvindo Augusto Nicodemos falar a respeito de batalha espiritual, né, falando aí, ele obviamente critica essa turma aí que vê demônio em tudo, né, numa pintura de parede, num trem qualquer na parede, num isso, naquilo, e ele criticando, ele fala que a nossa postura diante do mal não é aí atrás, não é sair caçando, procurando demônio igual um caça-fantasma. Nosso poder é resistir. O nosso papel é resistir, o nosso papel é ficar como um soldado de Cristo em pé, porque a ideia é que uma batalha que já venceu, de um território que já foi ganho, mas que o inimigo quer tomar de volta. E nós precisamos estar firmes. É isso que Nicodemos fala, inclusive citando o texto da armadura de Deus. Ele fala do poder da oração. Através da oração é que se usa essa armadura, é que se tem acesso a essa armadura. E a gente acaba esquecendo que, muitas vezes, o maior poder do mundo está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Não tem nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E ela tem feito cada vez mais relevância, está precisando cada vez mais falar, cada vez mais explicar, aprender. Está cada vez mais urgente. É urgente, a Hernandes também fala, né, que a salvação é algo urgente, as pessoas têm urgência de ouvir o Evangelho de Cristo. E o Evangelho liberta, o Evangelho sara, o Evangelho cura, o Evangelho tira do reino das trevas e traz para o reino da luz, como fez com esse gadareno aqui, como fez comigo, como fez com muitos de nós aqui, com todos nós, né, porque a gente sozinho não sai de lá, a menos que ele nos tire. E outra coisa que fica evidente nesse texto é que aquele povo deu mais valor para o porco do que para aquele homem. Ficaram preocupados com o prejuízo financeiro. Quando Jesus libertou o gadareno e mandou lá o espírito para 2.000 porcos, o porco foi para a manada lá, caiu no mar, o povo foi lá, correu, contou, e eles vieram e expulsaram Jesus da cidade. Os porcos valiam mais para aquele homem, para eles, do que aquela vida daquele cara. Não estava nem para ele, não. Acabou, perdemos, tivemos prejuízo com os porcos, a gente não quer saber disso daqui mais não, vai embora. Porque se com um, imagina se tem mais endemoniado na cidade lá, né? Imagina como é que não ia ser a situação. Então eles preferem o cara endemoniado ali, não dando prejuízo, dando prejuízo para si mesmo, né? Do que uma pessoa liberta pelo amor de Cristo. Então a gente precisa aprender isso, prestar atenção nisso. E aí, de novo, eu lembro das Escrituras, né, que a Bíblia fala, aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Gente, o mundo lá fora não tem nada para a gente, não. A relação do mundo com a igreja é ódio. O mundo odeia a igreja, não quer nada com nós, não. Tem raiva de verdade. Irmãos seus, parentes seus, quando você começa a falar de Jesus, pode olhar, a pessoa tem hora que rilha os dentes de verdade. Tem ódio. É inimigo, não tem como. E aí você quer ir lá e ficar acariciando o cachorrinho que vai cortar sua mão fora? Ficar alimentando a cobra que quer te engolir? Tem uma situação de uma pessoa que criava uma cobra em casa, uma piton, sei lá, piton que chama a cobra lá. E essa pessoa percebeu que quando ela deitava no chão, essa cobra deitava do lado dela e ficava esticadinha. E ela achou estranho, a cobra ficou sem comer muitos dias. Muitos dias sem comer. Ela pegou, então, e levou esse animal para o veterinário. O veterinário veio para ela e falou assim, ó, ela está sem comer, para ela ter bastante fome, e ela está deitando do seu lado, esticando, para entender, para saber se você vai caber dentro dela. O que ela quer é comer você. Então, ficou meses sem comer. Então, está ficando meses sem se alimentar e está medindo para ver se você vai caber ali. A ideia é comer você.
E a gente tem feito isso. Está alisando, está criando a cobra que vai matar, que vai acabar com a raça da gente. Isso é real, essa história da cobra não é mentira, não. Foi lá no veterinário e levou lá e falou, o bicho vai comer você. Ué. Hã? Então é isso que vai acontecer. E a gente muitas vezes tem brincado com isso, tem aceitado essas coisas, tem feito carícia, né, no bicho que vai te comer, que vai te matar. Em contrapartida, né, o diabo faz pelas pessoas, a gente viu o que o mundo faz, infelizmente não tem muito o que fazer, o que a sociedade pode oferecer, não tem muito, mas o que Jesus pode fazer? O que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, independente se ela tem uma legião de demônios ou se ela tem um só. O que Cristo faz pelas pessoas? A primeira coisa que Jesus fez, libertou aquele homem da escravidão. Ele chegou ali, o homem veio correndo até ele, os demônios perguntam, né? Chega ali e adora ele, porque mediante a autoridade de Cristo, rapaz, é onde tem coisas que eu não concordo muito com muita coisa que está por aí, o povo fala que é legalismo, não sei o quê. Esse negócio de chamar Jesus de você, esses trem, não me desce muito, não. Porque até o demônio, cara, se prostra diante de Jesus, crê, treme diante de Deus. Você vê os grandes homens de Deus na Bíblia, apóstolos, né, os antigos profetas, Moisés, quando foi chamado, o povo tremia, tinha medo. Não, arruma outro, não quer não, porque Deus é algo sério, Deus é Senhor, Jesus é Senhor. E quanto mais intimidade eu tenho com o meu Senhor, mais eu reconheço o senhorio dele. Mais eu sei quem ele é e mais eu sei quem eu sou. Então, eu sabendo quem eu sou diante de Deus, eu vou chamar de você? Ah, mas isso é intimidade, é porque eu sou íntimo. Rapaz, será? Ah, Walter, mas é só um pronome de tratamento. Senhor também é pronome de tratamento. E a gente está aí. São coisas pequenas e a gente não percebe, coisas pequenininhas, a gente nem vê, nem sente. E vai acomodando, vai acostumando. Aquilo vai assentando, vai sedimentando, é igual essas barragens aí, né? Vai, joga um bocado, deixa baixar, joga mais um pouco, deixa baixar, joga mais um pouco, até o caso chegar a romper lá, igual aconteceu lá em Brumadinho. E a gente vai aceitando, a gente vai sedimentando essas coisas. Poxa, um dos ministros da Suprema Corte, ele ia ser homenageado. Ele iria ser homenageado. Ele não foi na homenagem que ele iria receber por causa do convite. Como o convite foi feito? E nós? A gente vai, quando homens, né, com 18 anos de idade, vai lá para o exército, chega lá de bermuda, camiseta e boné. Vai diante de um juiz, ainda que seja fazer um acordo. Está ali aquelas reuniões de conciliação, tiver um juiz, chama ele de você. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Supremo Juiz, a gente quer chamar dessa forma, quer tratar dessa forma. Jesus é nosso irmão mais velho, graças a Deus, somos co-herdeiros com ele. Mas, como a conversão do carcereiro, lembra lá o que Paulo fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porque quando a gente reconhece que Jesus é Senhor, quando Jesus é o meu Senhor, eu paro e penso, poxa, esse negócio aqui não vai agradar. Agora, quando Jesus é meu amigão, você, ele vai comigo, igual a gente vendo ontem, né, amor? Uma pastora, toda tatuada, vestida de tatuagem, que tem tudo, e falando para a turma assim, ó, você está usando droga? Continua usando droga, mas fica com Jesus. Você está fumando maconha? Continua fumando maconha, mas fica com Jesus. Ah, está ouvindo música do mundo? Continua ouvindo música, mas continua com Jesus. E não é isso que a gente tem feito, não? Cara, até música, parece bobagem, mas um dia desse eu vi um podcast aí, um trecho, um recorte de um podcast, uma cantora do grupo Rouge, falando, né, que quando subia no palco, não sei o que, tinha algo, ela via uma pessoa, um espírito ali, ela falava, é a Rouge. Fernandinho fala algo muito sério a respeito de música do mundo, gente, que a gente vai ficar entupindo a mente de porcaria. Ah, mas não tem muita coisa no meio do mundo evangélico, não. Que é isso, rapaz? Garimpa um pouquinho, você vai achar uns trem bom de ouvir.
Algo que eu achei super interessante no Paulo e na Mara, a primeira vez que eu fui na casa deles, não se ouvia música do mundo ali. Gente, é coisa pequena, mas faz diferença. E o testemunho? Como é que fica? Onde é que a gente fica nisso tudo? Mas tem música do mundo aí que glorifica a Deus. Tem. Porque todo ser humano carrega em si a imagem e semelhança de Deus. Em algum momento, por mais tranqueira que ele seja, alguma coisa, isso vai... Né? Depende qual Deus. Qual Deus que é. Né? Aí o povo tem forró gospel, o povo tem funk gospel, o povo tem pagode gospel, o povo tem não sei o que gospel, boate gospel. Tem. E aí o mundo está do jeito que está. Mas Jesus veio para libertar da escravidão todo aquele que abrir os ouvidos, como ele libertou esse homem. Né? Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida que ele tinha. Né? 3 coisas a gente pode ver nessa libertação. O homem estava sentado aos pés de Cristo, e isso é maravilhoso demais. Não tem lugar mais alto que o ser humano pode estar do que aos pés de Jesus. O lugar mais alto que eu e você podemos estar é aos pés de Jesus. Que, como João Batista diz, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Nem de desatar a sandália dos pés, nós somos dignos disso. Nem eu, nem você, nem o homem mais santo do mundo tem dignidade para poder nem sequer tirar as sandálias dos pés dele. E aquele cara estava ali, vivia perturbado, né, se machucando, se ferindo. De repente, está curado, assentado aos pés do Salvador. Lembra lá quando Maria foi lá e lavou os pés de Jesus com aquele bálsamo caríssimo? Ainda enxugou com os cabelos? Aquilo é adoração. Aquilo é adoração. E as pessoas têm dado ouvido a igrejas, né, bonitinha, de gente que fala: você é o centro da vida de Cristo. Tudo foi por você. Foi por você. Você é o cara. Você é igual a Jesus. Eu ouvi um dia desse aí. Você é igual a Jesus. Você é tão importante quanto ele. E aí, se eu realmente acredito nisso, eu vou chamar ele de você. Eu sou igual, ué. Vou conversar com ele de igual para igual. Vou querer impor minha vontade. Né? Jonas Madureira, ele fala algo, nossa, maravilhoso, bom demais. Ele fala que a questão da mimesis, né, daquela mimética de imitar mesmo, né, que a gente deveríamos ser imitadores. Agora nós somos uma sociedade que ele chama de poética. A gente já não quer mais a imitação, a gente já não quer mais imitar. A gente quer criar algo nosso. No 2 mais 2 pode ser 4 para o Paulo, mas para mim é 5. É relativo, tudo relativo. A Bíblia é verdade? Tem coisa aqui que nem tanto assim. Aí eu crio um Jesus que eu consigo seguir. Porque o meu Cristo Jesus, a minha imagem, a forma do Walter, eu consigo servir ele. Eu que criei dessa forma. Não precisa de mudança não, ué. Não é verdade? Aí, quando Jesus chegar, ele fala que vai falar assim: afastai-vos de mim, alguns de vocês aí que eu não vos conheço. Que eu não conheço. Porque a gente acha que conhece Jesus. Mas Jesus conhece a gente? Talvez o nosso Jesus seja o que nós criamos. E ouvi do pastor aqui na igreja uma vez, ele falando: Walter, hoje não adianta nem você falar em nome de Jesus mais para as pessoas. Você tem que explicar qual Jesus que você está falando. Porque tem um monte de Jesus aí. Tem um tanto de Jesus, num tanto de igreja. Um tanto de gente falando de um Jesus que não é o Jesus de verdade. Jesus devolveu a dignidade para esse homem, ele reconheceu quem era Jesus e estava aos pés dele. Aquele homem se vestiu novamente, ele vestiu a roupa. Um homem que já tinha perdido o pudor, que já estava nem aí para ele, nem para a sociedade mais. Agora, restaurado, cobriu o corpo novamente. Um homem que ia voltar a cuidar de si, cuidar da sua saúde. E o homem estava em perfeito juízo, já não estava mais maluco, já não estava mais doido, já não estava mais problemático, ele estava são e estava ali adorando Jesus, adorando o Senhor. Né? E Jesus dá a esse homem, depois que ele transforma, depois que ele cura, depois que ele liberta, depois que ele salva a vida desse homem,
ele dá a esse cara uma missão maravilhosa. E aí Paulo fala, né, que nós também temos essa missão. Nós um dia fomos resgatados e hoje nós recebemos o ministério. A palavra certa é reconciliados, né, porque nós fomos reconciliados com Jesus e recebemos o ministério da reconciliação. É isso que Jesus faz com aquele homem. Jesus é expulso da cidade, mas ele deixa alguém ali, deixa um missionário ali. E a gente vê no capítulo 5, no verso 20, olha o que esse homem faz. Depois de liberto. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aqui não está escrito mais Gerasa ou Gadara, o nome da cidade, mas está escrito Decápolis. Sabe por que eu acho que tem um texto que fala gadareno, e esse texto e o de Lucas fala gerazeno. Eram duas cidades de uma região chamada Decápolis. Essa região era composta por 10 cidades. Alguns historiadores acreditam que Gerazeno aparece numa e Gadareno noutra, porque talvez Gerasa fosse uma espécie de comarca da cidade de Gadara. Que de Gadara é uma cidade maior, e como falar Gerazeno ou Gadareno, estava se referindo à cidade maior, que era Gadara. Alguns dizem que pode ser isso. Eu não sei se é verdade. Mas esse rapaz que foi curado ali em Gerasa, ele passa a proclamar, não só na cidade dele mais, mas em Decápolis, naquelas 10 cidades, por causa de um homem que foi liberto dos espíritos malignos ali, de uma legião de demônios. Uma região inteira ouviu falar de Jesus, e sem ele estar presente. E quantas testemunhas não podiam, né, verificar, atestar que aquilo que aquele homem falava era verdade? Quantos não falavam, verdade, eu vi ele ali, ele estava possesso de demônio, ficou lá não sei quanto tempo, mas ele foi liberto. Jesus transformou esse homem. Jesus salvou esse homem. E aí o texto fala, né, depois, acabando aqui no versículo 21, eu não sei nem se tem muito a ver com essa passagem aqui ainda, mas diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Pode ser um monte de gente dessa região de Decápolis que ouviu falar de Jesus e foi atrás dele, porque é assim que o povo fazia. Jesus, então, salvou a vida daquele homem, libertou aquele homem, derrotou Satanás e deu àquele homem uma missão. E nós também temos essa missão. Né? Nós somos cordeiros de Cristo, Pedro fala que nós somos embaixadores de Jesus. Embaixador, onde eu e você estamos, tem também um pedaço do reino de Deus. É isso que o embaixador faz. Onde aquele homem está, é um pedaço da nação dele que está ali. Onde tem uma embaixada dos Estados Unidos, é território americano. Onde tem uma embaixada israelense, é território israelense. Pode ser dentro do Brasil, mas ali é considerado território americano. E nós somos os pequenos territórios de Cristo. Nós somos os embaixadores dele, a fim de proclamarmos as virtudes de Cristo Jesus. Terminando aqui, tem 3 orações que são feitas nesse texto aqui. 3 orações ou 3 pedidos. O primeiro pedido que Jesus atende é os próprios demônios que fazem o pedido para ele. Eles pediram, né, para que não os expulsassem do país, não mandassem eles para fora, mas que eles pudessem ser lançados nos porcos. Jesus não faz nada sem ter um motivo, né? Por que Jesus vai atender logo o pedido dos demônios? Primeiro, para mostrar o tamanho e como é que eu vou dizer? O tamanho, a grandeza do poder que estava dentro daquele homem. Era uma legião de soldados, uma legião de demônios que dominavam a vida daquele homem. Jesus permite que eles vão para os porcos para que o povo também vê o tanto de coisa que tinha dentro daquele cara. Ruim, é coisa ruim. Porque eles queriam, na verdade, era a alma daquele homem. O que ele queria era acabar com a vida daquele homem. Jesus, então, expulsa, permite, atende o pedido daqueles demônios para mostrar para aquele povo o tamanho do poder que estava dentro daquele homem. Talvez para aquele povo entender o valor que tinha uma alma, uma vida para Jesus. Né? Ele não estava fingindo, o gadareno não estava louco
bitolado da cabeça, maluco não, ele estava possesso. Tinha um poder destruidor muito grande dentro dele. Né? Depois também para mostrar para aquele homem, né, que o que tinha dentro dele foi vencido. Aquele homem, quando aqueles demônios foram expulsos, ele percebeu na hora que o que estava dentro dele tinha sido levado embora. Tinha sido destruído. Tinha sido aniquilado. Né? Porque Jesus mandou embora, eles, né, entraram nos porcos ali e se precipitaram dentro da água. A terceira coisa, para mostrar à população de Gadara que para Satanás, e isso é bom que a gente fale, um homem tem o mesmo valor de um porco. Ou menos. Porque o que o bicho pediu foi para que fosse mandado para os porcos. Então não importa se é um homem, se é um porco, desde que ele possua. Para Satanás, o que você vale é isso. Lembra lá da passagem do filho pródigo? Onde é que aquele cara foi parar? Onde é que aquele homem foi parar? É a mesma coisa aqui. Cuidando de porcos. E desejando comer o que os porcos comiam. O texto nos diz que ele desejava comer das alfarrobas que ele dava para os porcos. É isso que Jesus está mostrando quando ele liberta aquele homem, né, do poder de Satanás. Para revelar a escala de valores também dos gadarenos. Porque aqueles homens, aquela cidade, deu mais valor para os porcos do que para o moço que foi liberto. Eles estavam muito mais preocupados com dinheiro. Mamon era o Deus deles. E Jesus mostra isso, esclarece isso, mostra isso através dessa libertação. Aquele povo, ou pelo menos aquele homem, talvez alguns deles ali, tivessem feito essa... parado para pensar a respeito disso, feito essa avaliação. Poxa vida, o cara libertou, está liberto, está são de novo, está vivo, está com saúde, e o povo está preocupando com os porcos. Mandou nossa fonte de lucro embora. Perdemos 2.000 porcos. Né? E para também mostrar, né, que os demônios, ou qualquer outra vida que exista no universo, está debaixo do domínio de Jesus. Não tem nada que escape do domínio dele. Qualquer coisa, qualquer entidade, qualquer principado, potestade, anjos, não importa. Está tudo debaixo do domínio de Cristo. E é por isso que Jesus se fez homem. Para resgatar toda a criação. Não é porque eu e você somos iguais a ele. Não é por isso, não. Ele veio primeiro para cumprir o mandato de Deus, o mandamento do Senhor, a vontade de Deus, mas para restaurar todas as coisas. Porque ele criou tudo numa perfeita ordem. Ele estava lá, ele não era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele criou tudo de uma maneira perfeita, tudo ordenado, tudo bonitinho, tudo certinho. O pecado veio, acabou com tudo, trouxe a morte para o mundo, e o que ele veio fazer? Libertar esse mundo do poder de Satanás, destruir as obras de Satanás. E a Bíblia também nos fala que até a natureza aguarda o manifestar da igreja, porque no dia que Jesus voltar, no dia que o céu se abrir, no dia que a igreja for revelada, até a natureza vai ser refeita, vai ser transformada. E ela aguarda por isso, ela geme por isso, ela anseia por isso, deseja isso. E Cristo veio para restaurar todas as coisas da forma com que ele fez. E não importa quem seja, pode ser o maior homem do mundo, pode ser 10.000, pode ser 6.000, pode ser 5.000, 10.000 cairão ao teu lado. E tu não serás atingido. Porque o seu Deus não tem nada que pode subjugá-lo, não tem nada que pode enfrentá-lo. E aqueles que tentaram, hoje estão aí, viraram demônios. 1/3, né, da milícia celestial se tornou demônios e tem um lugar preparado para eles para um sofrimento eterno. Jesus também atendeu o pedido dos gadarenos. Né? Aquele povo mandou ele embora. Libertou o homem, salvou a vida de um homem, transformou a vida de um homem. E o povo falou com ele, nós não queremos você aqui. Jesus foi embora, mas deixou uma semente plantada naquele lugar. O que deixa claro para nós é que Jesus está acima, né, da gente. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Jesus é amor, ele veio para restaurar, ele veio para salvar, e ainda que aquela cidade expulsasse, ele ainda se preocupou com aquela povo, falou, não, o gadareno queria ir com ele,
Ele falou, você fica. Porque Jesus ainda tinha algo para fazer naquela cidade. Ele não se importava em ser rejeitado. E ainda assim, ele deixou ali alguém para resgatar muitas almas. Eu creio que muitas pessoas foram salvas através do testemunho desse homem. E Jesus indeferiu o pedido do gadareno. 3 pedidos, né? O demônio pediu, ele atendeu. O povo pediu, ele atendeu. Mas o que foi curado, ele não atendeu. Né? O homem, deixa eu te seguir. Estou salvo, estou liberto. Deixa que eu vá contigo. E Jesus fala, não, você vai ficar. Vai e prega primeiro. A primeira preocupação de Jesus é que ele pregasse para a sua casa. O primeiro campo missionário que você tem, o primeiro campo missionário, homem, mulher, se você é convertido sozinho, se está começando agora a caminhada cristã aí, Jesus, a primeira coisa que ele quer que você faça é que você pregue para os seus. Para os seus. É dever de todo homem, né? Pregar. É o primeiro ministério, o primeiro campo missionário que todos nós temos é a nossa casa. É a nossa família. E é o campo missionário mais sério, né? Porque ali o povo conhece a gente de verdade. O povo sabe se o Walter é crente, é dentro de casa. O povo sabe se o Walter como é que é dentro de casa. Quer saber quem sou eu? Conversa com os meus filhos. Conversa com a minha esposa. Aí a gente vai saber quem é quem. Né? Porque tem casos e casos aí, né? Pessoa na igreja, é uma bênção. Tem até a historinha do menino, né? Pediu o pastor, né? O pastor, deixa meu pai morar na igreja? É por quê? É porque aqui ele é bom. Aqui ele é crente. Não é verdade? E muitas vezes é assim que é. E Jesus mandou que esse rapaz primeiro pregasse para a família dele. Jesus queria que aquele homem pregasse para a família dele. E depois, Jesus sabe exatamente o lugar onde eu e você devemos estar. Nos libertou, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, e ele tem um lugar ele sabe exatamente onde quer que eu e você esteja. Seja profissionalmente, onde é que você quer? Onde é que Jesus quer que eu esteja? Na empresa X, é lá que Jesus quer que você esteja. Na casa do lugar X, é lá que Jesus quer que você esteja. Mas com um propósito, com uma razão, com um motivo. Que você o faça conhecido. É isso que Jesus quer. Você pode trabalhar na empresa mais atrapalhada do mundo aí, mais liberal do mundo aí. Mas se você está lá, se você é servo de Cristo, Jesus quer que você fale dele ali. Que você o exponha ali. O problema da gente é que para expor Cristo, a gente tem que se expor. E aí, a coisa complica um pouquinho, né? Porque quem sou eu? Será que se eu falar de Jesus para essa turma? Porque pode escrever, pode colocar no seu papelzinho aí, uma vez, qualquer lugar. Pode ser no meio da sua família, pode ser na empresa, pode ser na faculdade, pode ser na escola. A partir do momento que o povo sabe que você é crente, eles vão olhar para você com um olho diferente. Ah, vão. Vão. A gente sabe disso, né, amor? Os meninos na escola aí, como é que é? Vai ter a turminha que fica só esperando você dar um escorregão. Glória a Deus pela vida desse menino. Porque eu achava, até recentemente, eu achava que para um menino ser, né, confrontado ideologicamente, ele tinha que estar cursando curso superior. Até pouco tempo, talvez, mas hoje não. Hoje não. Nas escolas hoje, o menino com 12 anos de idade é porcaria. Você vê na internet aí, gente, nosso Deus, fala que aquilo é cultura, né? Aconteceu em 2 escolas, uma dança lá do cavalo, não sei das quantas lá, e um monte de criança olhando. Aí, recentemente, teve uma outra lá, não sei nem o nome daquilo, eu sei que tá uma outra dança lá também, um travesti, semi-nu, dançando na frente das criancinhas lá. E diz que é cultura. Dizem que é cultura. A gente já proibiu o Breno de quadrilha da escola. Ia ter um negócio de funk lá. Proibiu o Breno de dançar na escola. Porque tem que ser separado. Não é porque nós somos melhor do que ninguém, não é porque nós somos a cereja. Não. Mas o menino tem que viver aquilo que ele professa. E ter coragem. Que bom que tem coragem de falar não, de bater de frente, de falar que está errado.
Mas somos minorias hoje. E Jesus te quer. É errada, né? Né? Jesus falando para o gadareno, eu não quero que você venha até mim sozinho. Né? Porque ele podia, se ele fosse naquele momento, ele ia sozinho. Mas depois quantos, né? Ele não levou. E olha que Jesus mandou ele pregar para a família dele. Esse cara foi muito além. Ele começou a proclamar em Decápolis, né? Em toda a região, em toda a região. E Jesus sabe, gente, é exatamente o lugar que ele te quer. E se ele colocou-se ali, é porque é ali. Ele sabe todas as coisas. Os pensamentos são mais altos que os nossos. Os seus sonhos mais altos, melhores do que os nossos. Então, onde ele te colocou, é ali que ele te quer. É ali que ele te plantou. E ele quer que você dê fruto, é ali. Dá fruto. O que a árvore quer, o que se requer de uma árvore, é que ela dê fruto. Fruto. E que outros tenham acesso, porque a árvore não dá fruto para si mesmo. Uma manga não come a manga que ela, uma mangueira não come a manga que ela produz. Uma figueira não come o figo que ela produz. Nós produzimos para os outros. É isso que Jesus quer de nós. Que a gente dê fruto. Dê fruto na escola, dê fruto no trabalho, dê fruto na vizinhança. Eu descobri essa semana que eu sou muito mais conhecido na quadra que eu moro do que eu imaginava. Tem gente que eu nem nunca vi que conhece meu nome. E isso é sério. Porque o povo está vendo a gente. É sério, não conheço muita gente. O povo, onde é que me passa? Pai do Breno, pai de não sei quem. Ah, é fulano, é o marido da Roseli. Que o pessoal conhece todo mundo de casa. Sabe quem eu sou, mas muitas vezes não sabe nem o meu nome. Eu descobri essa semana que eu sou muito mais conhecido ali do que eu pensava. E o testemunho? Será como é que o povo me conhece? Será como é que o povo me vê? Como é que as pessoas nos veem? Isso é muito sério, a gente precisa preocupar com essas coisas. É importante a gente ficar, não estou nem aí porque o outro pensa de mim. Jesus está. Jesus está preocupado com como é que o outro pensa de você. E a gente precisa se preocupar com essas coisas. Jesus libertou aquele homem, né? A nossa família é o nosso primeiro campo missionário, mas tem outros campos missionários. Imagina só dentro de casa, tem 2 rapazinhos ali, se esses 2 meninos, né, crescem como homens de Deus, temente a Deus, o tanto de coisa que eles não podem fazer. Os coleguinhas que não podem ser alcançados. Talvez por uma discussão, bater de frente com o professor, talvez até aquele professor. Gente, a palavra de Deus ela vai cumprir o seu propósito. E o propósito da palavra de Deus é salvar ou condenar. Jesus, quando ele falou, sou eu que vou julgar, são essas palavras que o julgarão. Se o menino está lá, está falando de Jesus, está falando de Deus, a palavra que vai ser semeada lá, ela vai cumprir o propósito dela. Aí não é comigo e com você mais. O nosso papel é proclamar. Proclamar. Viver a palavra de Deus, nos esforçar para viver e proclamar. Quando alguém perguntar, rapaz, você é diferente, por que você não fala mal do serviço do outro? Por que você trabalha desse jeito? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu tenho Jesus. É porque Cristo habita em mim. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonitinho, é porque Jesus habita em mim. E um dia, eu e você fomos esse gadareno aqui. Talvez não com essa proporção, mas um dia todos nós fomos. Todos nós. E hoje, nós somos esse gadareno ainda, transformados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E a missão que cabia a esse homem, cabe a mim e a você hoje. E o interessante dessa missão é que ela não é uma missão solo, ela é uma comissão. Quando você estiver proclamando, quando você estiver falando, quando você estiver vivendo a vida de Cristo, Ele prometeu que vai estar com você até o final dos tempos. Então, vai lá, faz o que Cristo te chamou para fazer, seja onde for, e tenha a mais absoluta certeza, Ele é contigo. Ainda que seja no vale da sombra da morte, Jesus está com você. Jesus está comigo. E o valor que tem uma alma para Cristo. Talvez você hoje passa por alguém, talvez tenha um vizinho, talvez tenha um parente, aquela pessoa que você não consegue nem olhar para ele, nem conversar com ele. E Jesus, aquela alma vale muito para ele. Vale muito para ele. E a gente precisa urgentemente pensar nisso. Nas oportunidades. Quantas pessoas passaram por mim essa semana que eu podia ter falado de Jesus para ele e não o fiz? Jesus quer libertar essa alma. Quem são eles, eu não sei. Quem são os escolhidos, eu não sei. Mas eles estão aí. E o nosso papel é falar de Jesus.
A Conceição está aqui como prova disso. Ela veio para um evento na igreja e Jesus tocou o coração. E ela está aqui. Porque Jesus tem algo para fazer na vida dela. E através dela também. Jesus te chamou, te libertou, tem feito um trabalho maravilhoso na sua vida, mas Ele te chamou para trabalhar também. Assim como me chamou, assim como chamou o Nelson, como chamou a Marlene. E a gente precisa, falar de Jesus. Porque a gente não sabe onde eles estão. Talvez num evento vai aparecer outra Conceição. Talvez num evento de crianças vai nascer um pastor, um evangelista. Por que não? E a gente não sabe, mas o nosso papel é proclamar. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso estudo. Senhor Deus, bendito e amado Pai. Nossa, eu te agradeço demais, meu Deus, porque fica muito evidente nesse texto, Deus, o quão valioso é uma vida para o Senhor. A minha vida vale muito para Ti, ó Deus, mas tem muitas outras vidas aí fora que também valem para o Senhor. Pai, coloca essa visão, abre os nossos olhos para essa visão, para enxergar, Deus, de fato, todo aquele com quem a gente tem contato como alvo do Seu amor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a não ter vergonha do Seu Evangelho, a não falar do Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter força para nos expormos, ó Pai. Porque quando falar de Jesus, a gente vai se expor. Então nos ajuda, meu Deus, a nos expor verdadeiramente como luzes, ó Deus, que somos. O Senhor diz que a gente é luz no mundo, meu Pai. Então nos ajuda a ser luz, a nos colocar no velador e a não ter vergonha do Senhor. E a viver, Deus, uma vida que te agrada, a fazer a tua vontade, a aceitar, meu Pai, o lugar que o Senhor nos colocou e dar fruto ali. Ajuda cada um de nós, cada pessoa aqui, Deus, cada um que está tendo dificuldade na escola, no trabalho, onde quer que esteja, Deus, é um campo missionário. Que o Senhor abençoe, que a palavra do Senhor seja proclamada, que o evangelho do Senhor seja pregado e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ações, reações, palavras, atitudes, ó Deus, que tudo em nós, meu Pai, sirva ao Senhor Jesus Cristo. Para a honra dele e para a glória dele, nós oramos. Amém.